graça e paz, menos. Muito calor. Nós estamos na semana do aniversário da nossa igreja, da Igreja de São José. Já começou, né? Hoje, semana de aniversário da nossa igreja. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta de João, na primeira carta de João, no capítulo 5, verso 1 a 5. 1 João 5, 1 a 5. Primeira João capítulo 5, de 1 a 5, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, o Messias, né? É nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus Cristo, o Filho de Deus? Mas o tema da nossa mensagem dessa noite é vitoriosos pela fé. Nós somos vitoriosos pela fé. As cartas de João, elas têm uma característica muito interessante, porque elas são taxativas. As frases de João são taxativas, porque ele segue assim restritamente a ordem de Jesus. Quando Jesus Cristo diz assim: seja o vosso parecer sim, sim, ou não, não, para serviço do maligno. Então, as cartas de João têm uma linguagem, uma conotação muito interessante nessa expressão, né? Nesse imperativo. E irmãos, falar de vitória, né? É algo muito importante para as nossas vidas, para a nossa jornada, para a nossa caminhada cristã. Neste momento, irmãos, né, de ações de graças, como nós estamos comemorando os 55 anos, né, do aniversário da nossa igreja, ele, né, Jesus Cristo, nos chama, né, para a reflexão sobre amar a Deus. E a seu Filho Jesus Cristo, né, o próprio Jesus, e a prática dos seus mandamentos, que é a palavra de Deus. Então aqui, irmãos, há um apelo de João, né? Se nós dizemos que amamos a Deus, se nós dizemos que amamos Jesus Cristo, assim como o Pai ama um filho, diz o texto, também nós temos que amar os irmãos como família da fé. Dessa forma, então, essa comparação que João faz para as nossas vidas. Irmãos, eu pesquisei esse texto em mais de 10 versões diferentes da palavra de Deus. E cada uma delas nos traz assim uma conotação especial acerca do amor, né? A versão corrigida fala de caridade. Tem um outro texto que fala de Jesus como Messias. E assim nós vamos interligando os textos, né? O texto da palavra de Deus, né? Que diz que todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que é nascido de Deus, né, como diz o texto, todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido.
Então, nós amamos a Deus e também amamos Jesus Cristo. Deus nos enviou Jesus. Ele é o nosso Pai por excelência, e nós somos filhos por adoção. Jesus Cristo é o nosso Senhor, nosso irmão, como diz a palavra de Deus. E Ele quer que nós tenhamos esta igualdade de amor. Ele quer que nós tenhamos essa aproximação de amor com o nosso Pai Celestial. Da mesma forma como o Pai ama o Filho, Deus também ama aqueles que o amam. E para que nós alcancemos este amor, irmãos, é preciso que nós guardemos os seus mandamentos. E o texto bíblico nos diz assim: os seus mandamentos, eles não são pesados, eles não são difíceis, eles não são impossíveis de guardar. Nós podemos guardar os mandamentos. A palavra do Senhor é acessível. Nós temos a possibilidade, através da ação do Espírito Santo. Então, irmãos, o texto fala da vitória. Se amamos a Deus, amamos Jesus Cristo. Se amamos Jesus Cristo, nós amamos o Pai e também amamos uns aos outros. E se nós amamos uns aos outros, irmãos, nós amamos porque também cremos, né, na palavra de Deus. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Uma tradução que diz não são pesados, outra tradução diz não são difíceis de guardar. Cada tradução vai trazendo uma interpretação. E porque também todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Você precisa crer. Todos quantos o receberam, diz João, no capítulo 1, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Primeiro ponto, irmãos, nós queremos destacar e refletir dentro do texto da palavra de Deus. Se somos renascidos, amamos a Deus e a seu Filho Jesus Cristo. Então há, irmãos, uma interligação, há uma sequência de fatos, de valores. Vejam bem, se nós nascemos de novo, se nós passamos pelo processo da regeneração, se somos convertidos, então nós amamos a Deus. E a Bíblia diz que nós amamos porque Deus amou primeiro. Nós amamos porque Deus amou primeiro. Eu li esse texto ali em uma versão parafraseada, irmãos. É tão bonito você ler o texto, né? Numa versão parafraseada americana. Muito interessante. Chama-se A Mensagem. Pastor Eugene Peterson, ele escreveu esse texto. Irmãos, pastor Eugene Peterson, ele tinha 60 anos e se aposentou. Lá nos Estados Unidos, os pastores se aposentam com 30 anos de ministério. Então, com 30 anos de ministério, se aposentou, comprou uma casa de campo, foi morar lá, nessa casa de campo, e ele ficava olhando, irmãos, as paisagens, coisa linda, as montanhas ali daquela região, né? Aquelas folhagens, aquele rio que corria de um lado para o outro assim, e ele contemplando toda aquela beleza, ele começou a sentir um tédio, uma tristeza no coração dele. E ele disse assim: o que eu estou fazendo aqui?
Aí o que ele fez, irmãos? Voltou para trás e recomeçou o ministério dele. Escreveu dezenas de livros. Escreveu a Bíblia parafraseada do Gênesis ao Apocalipse. E ele, até hoje, ele é chamado nos Estados Unidos do pastor dos pastores. Então ele recomeçou o ministério dele aos 60 anos de idade. Porque Pedro nos diz, porque nós não podemos parar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E eu tive a oportunidade de ler nesta versão, muito interessante também, na versão parafraseada na Bíblia, a mensagem. E eu fui lendo, irmãos, todos os textos, pesquisei na King James, é um texto em inglês, pesquisei também na Caçadora de Reina, que é um texto em espanhol, e nós vemos a qualidade da escrita de João, né? A qualidade em mostrar os valores da palavra de Deus. Irmãos, nós temos a Bíblia traduzida em tantos textos, nós temos a Bíblia nas mãos, né? Naqueles tempos dos apóstolos, dos discípulos, eles não tinham acesso. Às vezes a Bíblia era proibida de se ler. Nero mandou que se queimassem as Bíblias todas. E ele disse a seguinte frase: a partir de hoje o nome de cristão foi extinto. Então os cristãos eram proibidos, né? Como assim nos países comunistas as pessoas são proibidas de ler a Bíblia. Lá na China as pessoas tinham páginas da Bíblia. Então um tinha uma página do Evangelho de João, outra tinha uma página do Evangelho de Mateus. Quando eles se reuniam, então cada um lia uma página, porque eles não tinham acesso à Bíblia. E nós temos aí a facilidade, a possibilidade de ler a Bíblia em várias versões, em vários textos, né? Temos aí a Bíblia Almeida, agora atualizadíssima, né? Também publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Segundo ponto: se amamos a palavra viva e seus mandamentos e cremos em suas promessas, também amamos os filhos de Deus, a igreja. Não é, irmãos, não é, por exemplo, a possibilidade de nós negarmos esses fatos. Amamos a Deus, amamos Jesus Cristo, nos apegamos à palavra de Deus e amamos a igreja, amamos aqueles que nos amam. Mas será que nós devemos amar apenas os que nos amam? Será que nós devemos amar somente a igreja? Jesus Cristo diz: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos perseguem. Então, irmãos, vejam bem, nós temos que amar as pessoas, indistintamente. Nós temos que amar as pessoas em todos os níveis, em todas as situações. Pessoas que amamos ou pessoas que nós não simpatizamos por elas. Temos que amar. Porque a palavra nos ensina assim. A base do Evangelho é o amor. O que existe no mundo hoje, irmão? Ódio. Ódio por povos, ódio por nações. Nações querendo devorar outras nações. Nações sendo tratadas muitas vezes como insignificantes. Países ricos desprezando países pobres, sendo que eles dependem desses países pobres. O Brasil é o segundo maior fornecedor de minério de ferro e alumínio para os Estados Unidos. E muitas vezes os brasileiros são tratados de forma constrangedora. Eles expulsaram brasileiros, trabalhadores lá dos Estados Unidos. É certo que eles estavam de forma ilegal no país, mas foram algemados e acorrentados com os pés como se fossem escravos. Um país que tem uma tradição cristã, um país que sempre utilizou a Bíblia em seus tribunais,
Um país que utilizou sempre a Bíblia como uma referência plena. O presidente Eisenhower, quando ele assumiu a presidência dos Estados Unidos, ele abriu a Bíblia diante de toda a multidão e leu aquele salmo que diz assim: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Terceiro ponto, irmãos. E eu quero dizer para os irmãos que eu estava pesquisando lá nas minhas Bíblias, que eu tinha uma Bíblia lá com a página bem fininha, sabe aquela Bíblia de página bem fina mesmo, né? Irmãos, eu abri a Bíblia e ela caiu exatamente nesse texto de 1 João, capítulo 5, de 1 a 5. Deus fala conosco, às vezes, das formas mais simples que nós podemos imaginar, que nós possamos imaginar. Terceiro ponto: se amamos a Deus e se amamos a Cristo, se amamos a igreja, somos impelidos a viver a prática da palavra de Deus. E assim, irmãos, então nós somos vitoriosos. Há uma sequência, há uma interligação de fatos e de valores. Amamos a Deus, amamos Jesus Cristo, Deus ama Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o seu Filho, o unigênito. Deus nos ama através de Cristo, nós amamos a Deus através de Jesus Cristo, seu Filho, e nós amamos uns aos outros através do amor do Pai que é manifesto em nós através de Jesus. Então, irmãos, é impossível viver uma vida cristã sem viver o amor de Deus. E amando a igreja, amando as pessoas, amando e tendo compromisso com o Evangelho. Porque somos impelidos a viver a prática da palavra de Deus. E assim diz o texto, irmãos, o texto de João, tão lindo, né? Tão profundo. E assim somos então vitoriosos e vencemos o mundo. Olha só, a globalização, né? A globalidade. Vencemos o mundo pela fé. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Para concluir, irmãos, neste mundo de tantas contradições, de tantas negações, ainda temos uma grande esperança, que é vivermos pela fé e sermos vitoriosos. E essa semana, irmãos, que é a semana dos 55 anos do aniversário da igreja de Vila São José, comece a refletir sobre a igreja, sobre a importância dessa igreja nesse lugar, sobre a importância dessa igreja na sua vida, sobre a importância dessa igreja na sua família. Comece a rever a sua história nesta igreja, a sua família nesta igreja, as raízes desta igreja, daqueles que saíram, que mudaram ou que partiram para o Senhor, mas que deixaram um legado, e que nós temos que abraçar este legado pela fé e entender que a obra do Senhor não terminou. Jesus Cristo ainda não voltou. E existe algo para ser feito. Somente assim venceremos o mundo e tudo é o que nos rodeia. E tudo aquilo que tenta nos afastar do amor de Deus. Irmãos, é tão importante você saber que essas palavras de João, né, são claras, são evidentes, são objetivas, são conclusivas,
são amáveis, são evidentes. Vamos pensar sobre isso. Este é um momento de gratidão a Deus por tudo que Ele nos faz, por tudo aquilo que Ele tem feito à igreja de Vila São José. Viver pela fé e vencer o mundo. Nós somos um ponto de referência, irmãos. Vila São José é um ponto de referência no mundo. Então vamos orar pelas missões, pelos países, vamos orar pelos missionários, pelos pastores que estão distantes, vamos orar pelo Evangelho que está alcançando nações, alcançando povos, alcançando vidas. Nós somos, irmãos, uma agência e não podemos de maneira nenhuma desfalecer. Porque essa é a vitória que vence o mundo. Viver pela fé, vencer o mundo, crendo na palavra de Deus, amando a Deus e o seu Filho, amando uns aos outros e crendo nas promessas do Senhor. Vamos pensar, irmãos, sobre isso. Vamos refletir nesse aniversário que está se iniciando, nessa semana. Vamos repensar os valores que o Senhor tem deixado para nós. Que a sua palavra, este legado tão precioso que temos nas mãos, que tem um grande significado, não só no conhecimento teórico, mas na nossa vivência experimental. Amém? Deus abençoe.